E vamos a mais dicas de educação internacional com a doutora Lara Crivellaro. Boa tarde, doutora Lara. Olá, ouvintes da CBN, estamos aqui para mais uma terça-feira na nossa coluna Educação Internacional. Bom, hoje o nosso tema, continuando da semana passada, é sobre high school no exterior. Nós temos várias perguntas de ouvintes que têm nos enviado, perguntando como faz, como eu valido as disciplinas, se o meu filho perde ou não o ano quando ele fica fora. E na semana passada a gente falou exatamente sobre isso. Seu filho não perde o ano, seu filho pode aproveitar o que fizer lá, desde que seja feito todo um planejamento de equivalência das disciplinas cursadas lá. Então, isso é muito tranquilo e é uma experiência, sem dúvida, muito rica. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o processo de aplicação e a seleção das famílias que hospedam os seus filhos. Bom, essa é sempre uma preocupação das mães, né, da família, porque quando a gente manda um filho para estudar fora, a gente tem toda uma expectativa de uma experiência positiva, de uma família carinhosa, de uma família segura, onde seu filho vai viver a experiência de uma outra cultura, um outro idioma, uma outra rotina, né? Muitas vezes um inverno que nós não temos aqui, enfim, isso tudo precisa ser feito com muito cuidado. E nós temos sempre uma preocupação, que é para onde mandar, né? Qual é a forma a mais segura de encaminhar nossos estudantes para processos de experiências internacionais. Lembrando que no high school nós estamos falando de adolescentes menores de idade, que, portanto, um documento muito importante é o que a gente chama de guardianship, que é o documento de menor de idade custodiado por uma pessoa no país em que ele vai estar, porque vocês, pais, não estarão, então precisa ter alguém responsável para um caso de emergência. Então isso envolve sim um processo muito responsável, e por isso não dá para ser feito com em qualquer lugar. É importante que se cuide bem, né, de quem está fazendo todo esse processo, que tenham pessoas com experiência, com know-how, que conheçam do ponto de vista acadêmico, mas que também encaminhem para locais onde a seleção das famílias é feita de forma muito rigorosa. Existem cidades e estruturas de programas de high school em que a seleção das famílias ela é feita à parte, num processo super criterioso, super exigente, e é esse que a gente gosta, de acompanhar e seguir. Porque as famílias, elas não podem simplesmente receber os estudantes para complementar suas rendas. Elas precisam de fato querer receber um adolescente em casa. Elas precisam ter o perfil para isso. Muitas vezes são famílias ou que os seus filhos já foram para fora, para a universidade, e elas têm um quarto a mais, e outros filhos com intenção de receber. Às vezes são famílias que têm os filhos já foram embora de casa, ou então tem adolescentes menores e que eles querem ter, mas de toda forma é importante que sejam famílias muito selecionadas. Um dos nossos parceiros que nos contou sobre uma experiência de seleção de família, uma vez me descreveu o seguinte: primeiro nós abrimos as inscrições para todas as famílias. As famílias vêm para um dia de reunião, a gente passa 2 horas falando só sobre coisas ruins de receber um estudante internacional. A gente para um coffee break. Quando volta, metade das famílias foram embora, a outra metade fica. Aí a gente fala sobre as coisas boas e sobre tudo que significa receber um adolescente. Porque aquelas famílias que não terão resistência, que não terão paciência e que não têm o perfil, elas já saem e a gente peneira então sim, as famílias que de fato começam a ter o perfil. E não é só isso, né? Elas passam por uma série de
entrevistas e há sim um acompanhamento. Então, o estudante, quando vai para fora e fica na casa de uma família, essa família é acompanhada e avaliada pelo estudante. Tem uma coordenação que visita o estudante na escola, perguntando como tá, que chega de surpresa na casa, no horário em que todos estão. Então, esse é um programa ideal. Esse é um programa em que a gente realmente tem segurança para mandar os estudantes. E aí, ele pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas a forma como as famílias são selecionadas, na nossa opinião, na IFIGE, ela é 50% do sucesso do programa. Então, a gente dá a mesma atenção para a qualidade da escola, para o nível das disciplinas, a estrutura da escola. O peso é exatamente igual de como é a seleção das famílias, porque para a gente esse é um item extremamente importante. Então, para os pais que têm dúvidas sobre como funciona esse processo de seleção das famílias que hospedam os estudantes, aqui tá, nessa coluna hoje, um pouco do meu comentário sobre como funciona. Uma outra coisa importante é que em alguns casos o modelo de escola não é de famílias, de homestay, mas é uma escola boarding, é uma escola em que a própria escola tem acomodação, tem monitores e o estudante fica na escola durante o semestre ou o ano inteiro. Esse é um programa menos comum, eu diria que aproximadamente 20% dos intercâmbios são nesse modelo. Ele é um modelo bem mais caro também, porque isso exige uma infraestrutura muito maior, e é um modelo que pode ser opção para algumas famílias, mas em alguns casos, quando há um foco maior na parte acadêmica, porque há muito mais reforço escolar e etc. Mas se o objetivo é viver a cultura, é aprender o idioma, o homestay é uma ótima escolha. E eu recomendo a todos vocês que tenham segurança, mas que procurem o agente certo para fazer esse programa, né? Assim como tem sim programas que são mais complicados e que não necessariamente atendem os requisitos. Então, nós da IFIGE estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas de quem quiser saber mais sobre isso. É uma boa tarde para todos vocês e esse foi a nossa coluna Educação Internacional de hoje. Obrigado, doutora Lara Crivellaro. Até terça-feira que vem. Com mais uma coluna Educação